Existem duas palavras que são chaves na reflexão teológica e, de maneira especial, naquilo que eu tenho procurado contribuir, eu prezo muito. Essas palavras estão aqui no título desse livro, Pluralismo e Libertação. A palavra pluralismo, ela é bem acolhida por vários setores, não só no campo religioso, mas também no campo das ideias, no campo político. Embora há muitos setores que não olham o pluralismo como valor. Consideram que isso é uma ameaça, que o ideal seria um pensamento único, uma verdade absoluta, única, e qualquer tipo de visão plural seria, no campo religioso, uma ameaça ou um atentado à fé. A palavra libertação, ela também tem essa dupla postura, de um lado, uma aceitação, especialmente quando entendemos a palavra libertação no seu sentido bíblico sociopolítico. O povo do Egito que foi libertado, a experiência do Êxodo. Não é no sentido de uma libertação religiosa, como alguns chamam a libertação espiritual. Libertação aqui, nesta obra, tem o sentido sociopolítico. É algo da fé, é algo religioso, mas que está ligada aos processos da nossa sociedade, como, por exemplo, as lutas de libertação de todas as formas de opressão humana, quer seja marcada pela pobreza, quer seja marcada por discriminações, enfim, é toda essa perspectiva de cunho sociopolítico que coloca o Evangelho como sendo a força propulsora da libertação. Essas duas palavrinhas juntas, portanto, constituem uma força explosiva, né? Há muitos setores das diferentes igrejas que não aceitam nem o pluralismo e nem a libertação. Da minha parte, eu procurei contribuir com essa obra, trazendo esses dois elementos juntos, ou seja, o respeito às outras formas religiosas que são diferentes da minha. Podemos imaginar isso dentro do quadro interno da fé cristã, por exemplo, católicos e evangélicos, ou entre evangélicos pentecostais e evangélicos chamados tradicionais, não é? Ou também em termos de diálogo interreligioso, ou seja, você perceber que a salvação que vem de Deus é muito maior do que uma religião. Ela está presente nas outras religiões. Isso, naturalmente, pode ser desconcertante, porque, em geral, nós não estamos acostumados com essa ideia. Pensamos que a salvação é do nosso grupo ou da nossa religião, né? Mas aqui a ideia é ir um pouquinho além e perceber que, a partir do encontro com a outra religião, cada uma delas pode perceber melhor como Deus age na vida delas. Ou seja, é a partir do encontro com o outro que eu descubro os fundamentos da minha própria fé. É uma superação daquela visão que antigamente se chamava do exclusivismo religioso, ou seja, só há salvação na minha religião, ou em termos da igreja, fora da igreja não há salvação, né? Também, num certo sentido, vamos além um pouquinho da visão inclusivista, que é aquela que diz assim, bem, não podemos ter essa visão tão fechada. Mas quem sabe não há pessoas que são de comportamento, de posturas muito parecidas com a nossa, em termos da fé, em termos da religião, e elas podem ser incluídas também no plano da salvação. Se quiserem, nós podemos detalhar também um terceiro elemento que podemos chamar de uma visão relativista. Aí não é mais o exclusivismo que determina que a salvação é só dentro de uma religião,
ou o inclusivismo, como eu falei, que sob o critério, no caso da fé cristã, nós podemos julgar as outras. A visão relativista diz, olha, todos giram em torno de Deus. Portanto, cada religião, ela tem a sua autonomia. A postura que nós defendemos não é nenhuma dessas três. A postura que nós defendemos é a visão pluralista, que nós poderíamos resumir que é este encontro dialógico, de respeito mútuo, de aprendizado mútuo, onde cada expressão religiosa deve ser valorizada, deve ser respeitada, e no encontro com a outra expressão religiosa, nós podemos descobrir de maneira mais adequada a nossa identidade religiosa. Então, vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, sou um cristão e, na medida que eu encontro e dialogo e trabalho em conjunto, me aproximo de pessoas de outras religiões não cristãs, eu consigo entender melhor a Cristo. Eu descubro o mistério da fé cristológica a partir desse encontro. Claro que isso não pode ser limitado ao campo religioso, daí a segunda dimensão da libertação, porque nós entendemos que as religiões, de um modo geral, elas têm como propósito a perspectiva libertadora. Ou seja, há um potencial libertador, entendido, como falei anteriormente, dentro da dimensão dos compromissos sociais, em termos de democracia, em termos de justiça, em termos da paz neste mundo. E essa dimensão, então, que é muito forte no solo brasileiro, no contexto latino-americano, essa perspectiva nós consideramos muito importante para o diálogo interreligioso. Então não se trata só de uma coisa de diferenças religiosas, mas de um propósito comum que na fé cristã nós chamamos do reino de Deus. Ou seja, a possibilidade de um mundo onde prevaleça a paz, a justiça e a integridade da criação. Portanto, eu recomendo essa leitura, Pluralismo e Libertação, das edições paulinas, 2014, onde vocês encontrarão esses temas e tantos outros que são complexos, mas são importantes para o futuro do debate teológico. Muito obrigado, um forte abraço.